tapa na cara. Quem tava com saudade de um tapinha na face? Você tava? Hoje vai ter, tá bom? E eu espero que eu aprenda, eu espero que você aprenda, porque essa lição aqui não é só para você que tá me ouvindo, é para mim, primeiramente para mim. E eu vou pegar como versículo de referência Tiago, capítulo 4, versos do 11 ao 12, que diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eu vou repetir porque é forte. Anote aí, Tiago, capítulo 4, versos do 11 ao 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A parábola de hoje é a parábola do trem. Um jovem de 24 anos, olhando pela janela de um trem, gritou: Pai, pai, olha as árvores andando para trás. O pai sorriu e um casal que estava sentado próximo a eles olhou para o comportamento, entre aspas, infantil do rapaz com 24 anos e olhou para esse rapaz com piedade. Aí, de repente, o rapaz exclamou novamente: Pai, veja as nuvens correndo com a gente, pai. O casal não resistiu. Eles pensaram que o rapaz era mentalmente deficiente e disseram para o pai do rapaz, né? Por que você não leva o seu filho ao médico? Aquele velho pai sorriu e disse: eu fiz isso e acabamos de sair do hospital. O meu filho, esse que vocês estão vendo, ele era cego de nascença e acabou de ganhar esses olhos hoje. Moral da história? Cada pessoa no planeta tem uma história. Não julgue as pessoas antes de realmente conhecê-las. A verdade pode te surpreender. Eu estava falando com meus ouvintes, meus seguidores aqui no Instagram sobre um projeto que eu estou participando para ser uma pessoa melhor a cada dia, uma pessoa melhor que ontem, né? E é um projeto que é toda segunda-feira. E ontem se foi comentado, por incrível que pareça, eu não escolhi essa parábola de hoje por causa disso, mas eu acho que Deus, ele sempre dá um gancho para a gente continuar falando da palavra dele a semana toda, né? E falava exatamente sobre como a gente se vê, se a gente se vê como réu, se a gente se vê como juiz, ou se a gente se vê como cheio da graça. E esse versículo que é o versículo da nossa parábola de hoje, que fala pra gente não estar agindo aí como juiz, julgando o outro, né? E que a gente também não possa ser réu, ficar se achando culpado por tudo, achar que o mundo inteiro está contra nós, mas que a gente precisa ser cheio da graça, né? Que a gente precisa, antes de julgar, entender a história daquela pessoa, né? Saber o que ela passou, o porquê que ela tomou aquela decisão, porquê que ela agiu daquela forma. Logo quando eu cheguei aqui há uns 10 anos, um grupo de pessoas, né? Você sabe que em todo lugar tem pessoas que falam mal de outras, né? E um grupo falou mal de uma certa pessoa para mim. Só que eu não absorvi aquilo. Eu pensei, bem, eu tô chegando agora, né? Então eu vou observar. E comecei a observar e comecei a perceber que aquela pessoa, na verdade, era uma pessoa que tinha uma história por trás daqueles comportamentos. E eu comecei a me aproximar para poder entender e para poder ajudar de alguma forma. Claro que quem muda as pessoas não sou eu, nem você, é o Espírito Santo, mas eu acredito que ele nos usa para que possamos ajudar outras pessoas. Então eu comecei a entender certos comportamentos. Posso não ser tão próxima, né, dessa pessoa, mas só que assim, eu consigo validar o sentimento em algumas atitudes. Então a gente tem que parar de ficar julgando, né,
as pessoas, porque cada pessoa nesse planeta tem uma história. Então não julgue antes de realmente conhecer. E depois você pode conhecer e dizer, de fato, é uma pessoa difícil, de fato, né? Mas sempre olhe com misericórdia para as pessoas. Todo mundo está passando por lutas. Uma luta que para você pode ser uma luta pequena, para aquela outra pessoa não. Porque só sabe que dói, né? Aquela pessoa que... o calo no sapato, aquela pessoa que vai calçar aquele sapato, né? Você tá sem calo nenhum, aí você calça um sapato, nada acontece. Fulaninho tá com calo, na hora que ele calça aquele sapato, dói. O mesmo sapato. Então é preciso ser cheio da graça, tá? É preciso misericórdia. Olhe para as pessoas com misericórdia. Muitas vezes a verdade pode te surpreender, assim como surpreendeu a você essa história de hoje, né? Aquele casal julgando aquele rapaz de 24 anos porque ele estava tendo umas atitudes infantis, aquele comportamento, mas assim, aquilo ali não era um comportamento infantil, na verdade era a alegria de poder enxergar, né? De poder enxergar algo que ele não tinha e agora ele tem. E pessoas simplesmente, esse casal da história, julgando aquele rapaz. Isso acontece muito na vida real, em vários lugares. Seja no supermercado, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, em todos os lugares, né? Então eu vou repetir mais uma vez. Cada pessoa no planeta tem uma história, tá? Você precisa parar de julgar. Você precisa ouvir e entender que assim como você está no processo de evolução, de restauração, aquela outra pessoa também está buscando vencer o processo, porque ela tem lutas internas que você talvez não conheça. E que eu também, ao conversar com alguém, posso não conhecer as lutas desta pessoa. Que possamos então ajudar ao invés de criticar, né? E parar de ficar falando um do outro, né? Ontem eu ainda estava de férias, ontem pela manhã eu liguei a televisão e estava passando um programa, aqueles programas de entretenimento, e que a apresentadora no final falou uma frase que me marcou. A frase que ela disse foi, essa pessoa que fala de você, ela perdeu o privilégio de falar com você. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem no nosso convívio pessoas que ficam falando mal da gente, nos julgando, né? Mas na verdade, aquela pessoa só está tentando nos atingir porque ela perdeu a oportunidade de ter uma pessoa maravilhosa como nós perto dela. Você quer que eu repita o nosso versículo de hoje? Pra gente, porque pra mim a semana tá começando hoje, né? Começou ontem segunda, mas pra mim tá começando hoje terça, todo dia é um dia de recomeço, e que se hoje você era uma pessoa que costumava julgar, que hoje você seja uma pessoa aí lotadinha da graça de Deus. Tiago capítulo 4, versos do 11 ao 12, que diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz, e é apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia!